Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos a correção dos exercícios que a prof pediu na aula passada, tá? Nós vamos corrigir a questão ali do pontuar, né? O uso da vírgula junto às locuções adverbiais. Vamos trabalhar também a questão, né, da ortografia, a questão da acentuação, né, bem simples, e as respostas que compreendem o teste. A tarefa de vocês, gente, a prof vai explicar bem explicadinho durante o vídeo, será uma das atividades do Em Casa, ok? A prof vai fechar aqui para que vocês consigam visualizar melhor as questões que nós vamos corrigir, tá? Então, aqui, ó, nesse exercício de pontuação, que seria a atividade 3 de vocês, ó, vocês precisavam fazer a leitura e pontuar aquelas em que o emprego da vírgula era necessário. Então, aonde nós teríamos a presença da vírgula? Olha só, nós teríamos aqui, então, após o verbo descartamos, tá? E fechando aqui, porque aqui eu tenho uma ideia de tempo, ó, todos os anos. Então, eu tenho uma vírgula que separa essa expressão de tempo, essa circunstância de tempo, ok? Na B, nós vamos ter uma vírgula que vem após o 2030, tá? Na C, nós vamos ter aqui uma explicação. Não é obrigatória a vírgula quando o adjunto adverbial é formado por apenas um advérbio. Vamos supor, aqui eu tenho um advérbio, ó, infelizmente. Se vocês pontuaram, não está errado, ok? Essa é uma indicação que a prof deu na aula anterior, que diz o seguinte: quando nós temos um advérbio, a vírgula não é obrigatória, então é um uso facultativo, certo? Então, quem colocou não está errado e quem deixou de colocar vírgula também não está errado, ok? Então, as duas formas são aceitas nesse caso aqui. Sem dúvida alguma, depois de alguma, nós vamos ter a presença da vírgula, tá? Sem dúvida alguma, porque está no início. Então, essas pontuações, ó, nós temos essa representação gráfica aqui, ó. Quando o adjunto está lá no final, não leva pontuação nenhuma. Quando ele está no início, ele vai apresentar apenas uma vírgula. E quando ele está entre, né, orações, ele vai apresentar duas vírgulas na sua estrutura. E essa aqui é a explicação, né, de quando eu tenho apenas um advérbio, né, dizendo que o uso da vírgula é opcional, ok? Então, essas informações vocês têm um pouquinho antes do exercício que vocês realizaram aqui. Na 2, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que analisar esta frase, certo? E responder aqui a B, né, da questão número 2. Na A, o adjunto adverbial aparece no meio da frase e é separado por vírgulas, mas, em princípio, ele também poderia vir no início ou no final da frase. Escreva essas opções. Então, o que eu fiz? Eu retirei, né, esse adjunto adverbial que está aqui no meio, coloquei, né, no início e reescrevi normalmente a frase. A única diferença é que eu utilizei apenas uma vírgula. Quando eu coloco no final aqui, ó, eu não coloco nenhum sinal de pontuação. Ó. Se a prof tira esse retângulo, vocês conseguem observar melhor. Ó, não aparece nenhum sinal de pontuação aqui. Então, quando está no meio, aparecem duas vírgulas separando. Quando está no início, apenas uma. Quando está no fim, não aparece nenhuma vírgula, ok? Na B, compare as três possibilidades de posição do adjunto adverbial na frase. Em qual delas a construção poderia provocar duplo sentido? No final da frase. Por quê? Esse adjunto permitiria a interpretação de que o Brasil tentou tornar Paraty patrimônio da humanidade por duas vezes, ou seja, daria a ideia de que Paraty já era patrimônio da humanidade e buscava se obter esse título mais uma vez, ok? Então, aqui eu tenho, né, nessa situação aqui, ó, nessa última aqui, ó,
essa ambiguidade, esse duplo sentido, ok? Que seria a resposta explicadinha da B, certo? Aqui no ortografar, gente, nós falamos sobre a acentuação. Então, todas as paroxítonas que terminam em L, olha aqui vocês têm 3 palavras, as paroxítonas que terminam em R e as paroxítonas que terminam em PS são acentuadas, ok? Aqui vocês teriam que colocar, ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, R e PS. Gente, era só fazer a análise do que estava aqui. A prof colocou direitinho, inclusive quase que deu a resposta no vídeo da explicação, certo? Então, vocês levam em consideração as informações que vocês teriam aqui no exemplo, tá? Eu vou colocar com esse que fica, acho que mais fácil de... Ó, o L aqui, nos 3. Aqui a terminação é R, tá? Nos 3 também, olha. E aqui, ó, PS, ó, PS, PS e PS, ok? Então, aqui vocês têm, através dos exemplos, as respostas para essa questão. Gente, A4, o que vocês teriam que fazer? Pegar esta regra e aplicar, tá? Então, aqui vocês têm difícil com acento, solúvel com acento, quiops, ambar, amável, fêmur, hábil, fóssil, abajur não vai ter acento, dólar tem acento, essencial não tem acento, porque o essencial não, a sílaba tônica não é das paroxítonas, né? Possível tem, rancor não, inútil tem, frágil tem, agradável tem, tá? Cadáver também tem, mulher não, pastel não, açucarar também não, funil não, réptil tem, cruel não, quadríceps tem, líder tem, sustentável tem, flúor tem, senil não, gentil não, túnel tem, azul não, zíper tem, imóvel tem, parcial não e visível tem. Como que eu cheguei a essa resposta aqui? Eu peguei cada palavra, né, gente? Eu peguei a palavra difícil, por exemplo, separei em sílaba, ó, difícil. Depois que eu separei em sílaba, eu achei a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Nesse caso, é o fi. Se a sílaba tônica está aqui na paroxítona, eu preciso olhar a terminação. Se a minha terminação aqui é L, eu preciso colocar o acento. Por isso que o acento aparece aqui no difícil. Vamos ver aqui, ó, açucarar, né? O açucarar, galera, a sílaba tônica é essa aqui, ó. É o ar, não é o K, tá? Então, não entra na regra ali, por isso não leva acento. Então, vocês deveriam fazer, né, essa divisão silábica, essa organização para que vocês fizessem a correção. Gente, aqui na 2, nós temos revolver e revólver. Sílaba tônica aqui é o ver e aqui a sílaba tônica é o vol, tá? Então, primeiro aqui, vamos entender a diferença das palavras destacadas. Sublinha a sílaba tônica de cada uma. Então, a gente sublinhou aqui, tá? Vocês têm aqui em vermelho a parte da sílaba que é a sílaba tônica. Classifique as palavras de acordo com a posição. Então, essa aqui, oxítona, essa daqui, paroxítona, ok? Na C, de acordo com as regras de acentuação que você estudou este ano, explique por que uma das palavras é acentuada e a outra não. Então, aqui, gente, as paroxítonas, né? As paroxítonas terminadas em R, né? Então, são acentuadas, ó. Se acentuam. Então, quando terminam em R, se acentuam. Quando são oxítonas, não se acentuam, tá? Então, essa é a regra, ó. Então, a conclusão é, se acentuam as paroxítonas terminadas em R e não as oxítonas, ok? Aqui no teste, galera, nós temos como resposta correta a B. Então, a número 1 tem como resposta B, a número 2 tem como resposta a D, e a número 3, a B, e a número 4, a C, ok? O que vocês precisam fazer de atividade, ó? Vocês vão realizar, né, essa atividade aqui, ó. Vocês terão um texto, né,
para ler. Esse texto é uma notícia, olha aqui, ó, uma notícia. E vocês precisam criar, galera, criar um título e um subtítulo para esta notícia, tá? Então, é uma notícia curta para vocês fazerem o título e o subtítulo, certo? Aqui na 2, galera, o que vocês farão aqui na 2? Vocês precisam reler essa notícia aqui da tarefa número 1 e vocês precisam escrever pelo menos um exemplo, tá? Pelo menos um exemplo dos recursos que são pedidos, ó. Um exemplo de números para definir quantidades, um exemplo para marcar lugar, né? E assim sucessivamente, tá? Vocês podem fazer, né, com tranquilidade. Aqui a prof até deu uns exemplos para vocês, né? Vocês podem manter esses exemplos ou não, ok? Gente, a nossa aula acaba aqui. Espero que vocês façam a correção direitinho. Qualquer dúvida, a prof está à disposição de vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus.